Paz, meus irmãos, aqui é o presbítero Amadeu Ribeiro, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Braço do Rio, presidida pelo pastor Zé de Souza. Estamos aqui para mais uma lição, o último trimestre desse ano de 2020, a primeira lição. E nesses 3 meses nós estaremos estudando o livro de Jó, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Jó é um servo fiel, um servo temente a Deus. Isso não impediu o seu sofrimento, a sua aprovação, mas Deus permaneceu soberano, mesmo quando ele perdeu os filhos, mesmo quando ele perdeu tudo. Isso não tirou em nada a soberania de Deus. Deus permanece soberano acima de todas as coisas. E a primeira lição desse 4 de outubro de 2020, nós vamos estudar uma introdução ao livro de Jó. Nosso textuário vai trazer um texto que Tiago escreveu, no capítulo 5, versículo 11, onde a própria palavra de Deus fala de Jó. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. O livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal. O livro de Jó é uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. O sofrimento, por que o justo sofre? O objetivo dessa lição é mostrar que o livro de Jó é uma poesia inspirada que retrata o dilema vivido por uma pessoa histórica. Jó realmente existiu, ele realmente sofreu, ele realmente perdeu seus filhos, mas permaneceu fiel ao Senhor. E aí, no livro de Jó, nós vamos tentar responder a seguinte pergunta: se Deus é justo e amoroso, por que permite que um justo sofra tanto? Se nós pregamos que Deus é amor, por que Ele permite que uma pessoa que é fiel, que é temente, uma pessoa que ora, que consagra a vida a Deus, passe por sofrimentos? O livro de Jó é uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Não há literatura bíblica semelhante ao livro de Jó, diferente na estrutura, no estilo, no conteúdo. O livro demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. Nós temos que compreender que somos finitos, a nossa mente é limitada. Nunca vamos compreender Deus neste corpo na sua plenitude, porque Deus é muito mais do que pensamos, imaginamos, sonhamos, compreendemos. A nossa mente nunca vai conseguir entender os planos de Deus. Somos finitos, somos seres humanos. O livro de Jó alimenta a nossa esperança quando tudo mais parece ter perdido sentido. Quando estudamos o livro de Jó, a história de Jó, onde ele poderia ter perdido a esperança de tudo e humanamente ele perdeu, quando ele declara: "No saí do ventre da minha mãe, não tornarei para lá." Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó perdeu a esperança, o sentido de continuar, mas esse livro nos mostra que, mesmo diante de todas as perdas que possamos ter nesta terra, ainda existe esperança. Como ter esperança quando tudo parece perder sentido? O livro de Jó é uma poderosa resposta de Deus para grandes questões da vida. Porque o justo sofre, porque sofremos, mesmo sendo tementes ou fiéis a Deus, passamos lutas, provações, privações. O livro de Jó mostra como é a resposta de Deus. Quem escreveu esse livro não se sabe ao certo. Pode ter sido Moisés, Salomão, Eliú, Ezequias, Isaías. O autor do livro não se declara nele. Alguns acreditam que foi Moisés, e o livro de Jó seria o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Antes mesmo do Pentateuco, Moisés escrevera o livro de Jó, mas são só especulações. O cristianismo histórico e conservador não tem o livro de Jó como uma ficção, uma obra inventada, mas nós temos o livro de Jó como uma narrativa poética, inspirada por Deus e redigida por um único autor. A própria Bíblia não dá indicações do autor do livro, mas o fato é que o autor conhecia a forma poética e nela expressou a maior parte do livro. O livro retrata a história de Jó, uma pessoa
histórica, não personagem de ficção. O profeta Ezequiel coloca Jó ao lado de Noé, de Daniel, em Ezequiel 14:14. O texto áureo que nós lemos em Tiago 5:11 atesta a história do principal personagem do livro, que é Jó. Jó vivia na terra de Uz. Uz era a terra natal, era uma terra real, existia, e lá vivia Jó. Alguns comentaristas colocam Uz ao sul de Edom, ao oeste do deserto da Arábia, estendendo até o leste, indo até a Babilônia. Era uma terra real, assim como Jó era um personagem real. E quando viveu Jó? Provavelmente no período patriarcal, ali, Abraão, Isaac, Jacó. Vários fatos contribuem para entendermos assim. Primeiro é que o sacerdócio como instituição ainda não existia. Jó era o sacerdote na sua própria casa. Não havia o sacerdócio levítico. Era Jó que era o sacerdote, que sacrificava pelos seus filhos. As filhas de Jó eram cordeiros juntamente com os irmãos. Na lei de Moisés isso não era permitido, então ele existiu antes do Pentateuco, antes de Moisés. A palavra hebraica que está traduzida como uma peça de dinheiro só aparece em duas ocasiões da Bíblia, Gênesis 33:19 e Josué 24:32. Isso coloca a época de Jó conterrâneo ali, talvez de Abraão, de Isaac e de Jacó, naquela época patriarcal, período patriarcal. Nesse primeiro ponto nós aprendemos que a autoria, quem escreveu o livro de Jó, não podemos definir quem foi, mas a autenticidade é comprovada. E a realidade histórica da terra de Uz e também de Jó e o período patriarcal como sendo pano de fundo desse livro. Jó é escrito de forma poética, é uma poesia, é uma obra poética. O gênero literário do livro de Jó é uma poesia, é uma combinação, poesia, prosa e poesia, né? A ordem seria prosa, poesia e prosa, né? A prosa não tem versos, só que o meio do livro contém versos e finalmente a prosa novamente. A organização. Primeiro vem a poesia, né? Iniciando uma poesia, um monólogo feito por Jó. Depois há 3 ciclos de diálogo entre Jó e seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. E aí vem outros discursos, um quarto jovem por nome Eliú. Tem uma revelação de Deus, onde Deus manifesta o seu poder e a sua graça. E por último, a humilhação de Jó diante da revelação divina e a sua restauração completa. Há uma abundância de figuras de linguagem, metáforas, paralelismo. É uma obra literária, é uma obra que tem prosa. A estrutura do livro é assim, prosa, poesia e prosa. No início não há versos, depois últimos capítulos ali. A natureza e a mensagem do livro de Jó. Quando estudamos o livro de Jó, qual a mensagem que esse livro quer nos trazer? E traz, talvez, a resposta para a pergunta: por que os justos sofrem? A teologia, a filosofia tenta responder: por que sofre um justo? Por que sofre uma pessoa boa? Porque uma pessoa que faz o bem para todos, é temente a Deus, sofre. Por que os ímpios prosperam? Uma pessoa má prospera, não sofre tanto como o justo. Teólogos, filósofos tentam explicar isso. No contexto de Jó, a ideia que prevalece é de que somente os maus sofriam em consequência de seus pecados. Se havia sofrimento, era porque havia culpa do sofredor. É isso que os amigos de Jó tentaram falar para ele: Jó, confessa seu pecado. Se você está sofrendo, é porque existe pecado. A teologia da prosperidade, e se você é temente a Deus, você vai prosperar. Se você não está prosperando, é porque você tem algum pecado oculto, alguma coisa que você fez. Mas o livro de Jó mostra diferente. Ao longo dos 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre essa questão. Jó não pecou e sofreu. Jó não pecou, perdeu seus filhos. Jó não pecou, mas perdeu seus bens. Existe bondade desinteressada? Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. Tem muita gente que vai para a igreja porque muitos por aí pregam o evangelho de prosperidade. Venha, Deus vai te abençoar. Venha, Deus vai te curar. Venha, e seus problemas serão resolvidos, serão solucionados como num passe de mágica. Barganhar com Deus. Deus, eu te sirvo se o Senhor me abençoar.
Eu vou ter uma vida de orar, eu vou orar porque Deus vai então me abençoar. Não é essa troca. Não existe essa troca com Deus. Essa tese de barganha é uma tese diabólica. Foi isso que o diabo falou para Deus. Deus falou: viste meu servo Jó? Não há homem na terra semelhante a ele, fiel, reto, justo, temente a Deus e desvia-se do mal. E o diabo disse para Deus: porventura serve Jó a Deus debalde, sem nenhum interesse? Para o diabo, Jó só permanecia fiel porque recebia um benefício em troca: muitos bens, uma família formidável, amigos, saúde. Como não servir a Deus assim? Nessas condições, disse Satanás, todos servem a Deus. Mas se vier o infortúnio, a tragédia, a calamidade, será que permanece? Será que você permanece fiel se você perder tudo? Bens, amigos, família, ficar sozinho? Ou você tem servido a Deus em troca dos benefícios que Deus pode fazer na sua vida? Satanás estava disposto a apostar tudo para que a espiritualidade de Jó não subsistiria a uma prova de fogo. E a sua religiosidade? Se fosse provado, o livro de Jó mostra o servo de Deus se comportando em meio a tudo isso. Como compreenderemos Deus? Como entender Deus em meio a essa prova? Os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação de Deus tem sobre os homens. Paulo foi mudado quando contemplou ao Senhor numa visão. Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade de Deus. Não estou dizendo que Jó não duvidou, não questionou. A questão para Jó não foi tanto entender a Deus, mas experimentar a Deus. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Não é conhecer a Deus pelo que ouvi falar. Não é conhecer a Deus pelo que você ouve na igreja. É experimentar, é provar a Deus. Viver e experimentar a Deus mudou completamente a vida de Jó. E esta é a grande lição deste livro. Viva e tenha experiências com Deus. Experimente a Deus. A principal questão do livro de Jó é o sofrimento do inocente. O livro mostra como Jó se comporta diante da prova. E nessa lição aprendemos algumas informações básicas sobre o contexto histórico e literário de Jó. É um livro poético. É importante nós entendermos isso para compreendermos todo o livro. E vemos como o livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e o tempo, que serve para todas as épocas e toda a cultura. O conhecimento de Deus é um anseio de todo ser humano. Conheça a Deus, não apenas de ouvir falar. Experimente a Deus. Jó experimentou a Deus, provou, conheceu a Deus de verdade. Conheça a Deus para você subsistir em todas as provações. Que Deus em Cristo te abençoe.